A Rússia recebeu um duro golpe da União Europeia e de alguns países do G7, um teto para o preço do petróleo. Ou seja, os países só vão poder pagar $60 pelo petróleo russo, que atualmente está cotado na faixa dos $64 e $77. Nesse vídeo vou te explicar de forma simples como esse movimento pode fazer o preço do petróleo disparar no mundo inteiro, como isso pode prejudicar muito a economia da Rússia e, por fim, vou explicar como o Brasil será afetado. Meu nome é Flávio e você está assistindo o Neuromoney. Antes de qualquer coisa, precisamos entender como era o cenário antes do conflito na Ucrânia. A Europa, os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália eram grandes compradores do petróleo russo, mas após o início do conflito, os norte-americanos, os canadenses e os australianos proibiram completamente a importação, enquanto a União Europeia optou por criar embargos graduais. Apesar das sanções aplicadas pelo Ocidente, elas não deram muito certo, porque a Rússia, que não é boba nem nada, encontrou novos compradores, a Índia e a China. Mas a Índia e a China também não são nada bobas e estão comprando o petróleo russo mais barato do que o praticado no mercado. Mas por quê? Eles sabem que são os únicos clientes que existem para comprar o petróleo russo. Ou seja, se a Rússia não vender para a Índia e a China, não vai vender para mais ninguém. Por isso, negociaram um preço mais abaixo do que o praticado no mercado, e Putin foi obrigado a aceitar. Então, de forma geral, a Rússia tem dois grandes clientes. Os asiáticos, que é a China e a Índia, e 2, a Europa, que ainda compra o petróleo russo. Entendida essa questão, agora podemos entender como a medida da União Europeia e de alguns países do G7 vai afetar a economia mundial. Recentemente, a Rússia recebeu um duro golpe da União Europeia e de alguns países membros do G7. Foi estipulado que todos os países só poderão comprar petróleo da Rússia por um preço máximo de $60 o barril. Vale ressaltar que, atualmente, o barril Urals, que é o tipo de petróleo exportado pelos russos, está cotado entre $64 e $77. Essa medida pode ter duas consequências. Ou a Rússia não aceita o petróleo em $60 e o preço vai disparar no mundo inteiro, ou a Rússia vai aceitar o prejuízo e as coisas vão continuar do jeito que estão. Primeiro, vamos entender por que o preço do petróleo pode disparar no mundo se a Rússia não aceitar o preço teto. Se Putin bater o pé e falar "não vou aceitar que me paguem $60 pelo barril e ponto final", a Rússia vai simplesmente parar de fornecer petróleo para a Europa. E então, o velho continente vai precisar encontrar novos fornecedores em outros lugares do mundo. O problema é que isso vai aumentar a demanda do petróleo nesses locais e, como consequência, o preço vai disparar. Se esse cenário acontecer, o Ocidente vai ter dado um tiro no próprio pé. Agora, vamos entender o que vai acontecer se a Rússia aceitar que o petróleo seja cotado na faixa dos $60. Basicamente, as coisas vão continuar do jeito que estão. A Rússia vai engolir o prejuízo, vai continuar a exportar petróleo para a Europa e, consequentemente, vai acabar lucrando menos com seu petróleo. E, ao que tudo indica, a Rússia não vai aceitar o preço em $60. E, se isso acontecer, o preço do petróleo vai disparar no mundo inteiro. Mas, afinal, como isso vai prejudicar a economia da Rússia? Bom, a venda de combustíveis fósseis é a principal fonte de receita da Rússia, representando cerca de 40% de toda a sua receita carregada. Desde o início da guerra até os dias de hoje, Moscou faturou mais de 116 bilhões de euros com a venda de petróleo, e a Europa ainda é seu maior comprador. Então, com certeza a Rússia vai ter uma queda muito forte da sua receita caso pare de vender petróleo para lá. E não se sabe ao certo se haverá novos compradores para substituir os europeus, e isso seria um duro golpe para a Rússia. Imagine só o tamanho do prejuízo que Putin vai ter se não encontrar novos compradores, né? Mas caso a Rússia venha a aceitar que seu barril de petróleo seja vendido por $60, também vai sofrer um duro golpe, mas bem menos do que perder seus clientes europeus e não encontrar novos. O que nos resta é aguardar as cenas dos próximos capítulos. Agora, vamos entender como tudo o que está acontecendo afeta o Brasil. Se a Rússia se recusar a vender petróleo para a Europa, o velho continente será obrigado a encontrar novos fornecedores em outras partes do mundo. Isso vai aumentar a demanda, e o preço do petróleo vai disparar no mundo inteiro. Bom, por um lado, o Brasil vai ser muito prejudicado por isso, mas por outro, também pode ser beneficiado. Se o preço do petróleo aumentar no mundo inteiro, também vai aumentar no Brasil, por dois motivos. O primeiro é que, por lei, o preço do petróleo brasileiro é atrelado ao dólar.
assim como acontece em outros países. E por ser cotado em dólar, o petróleo vai acompanhar o preço praticado no mercado internacional, mesmo que a grande maioria seja extraído aqui. E segundo, porque o Brasil precisa importar petróleo de outros lugares, porque não tem capacidade industrial para refinar tudo que extrai em solo brasileiro. Acontece que o nosso petróleo é pesado, e ele precisa ser misturado com outros petróleos mais leves que são vendidos no exterior, porque nossas refinarias não têm tecnologia suficiente para refinar somente o petróleo brasileiro, que é mais pesado. Importamos muito da África e da Arábia Saudita, e o preço deles também é atrelado ao dólar. Então você já pode imaginar o estrago que isso vai causar. O preço do petróleo vai aumentar e, consequentemente, o preço do combustível também. E se o preço do combustível aumentar, o preço dos alimentos vai subir junto, porque as coisas não chegam num passe de mágica no supermercado, né? E sim por meio de navios e caminhões. Mas também existe um lado bom nessa história. O aumento no preço do petróleo vai fazer os lucros da Petrobras aumentar, e isso é excelente para os cofres do governo, porque o maior acionista da Petrobras é o Estado. Então, a maior parte dos lucros da petroleira irão direto para os cofres brasileiros. Vale lembrar que a máquina pública brasileira tem custos altíssimos, então não seria nada mal entrar um dinheiro a mais para custear todo esse gasto. Isso, é claro, se o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva não fizer nenhum tipo de intervenção, né? Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece na economia e na geopolítica. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada e até a próxima.